Porque se você fosse pegar de referência somente as pessoas que você conviveu na infância, você não vai mudar a sua mente. Então se é possível pra ela, é possível pra mim. Toda vez que você vê algo que alguém construiu e que você viu que é possível pra um ser humano, você é um ser humano. Tem gente que tem privilégio, que não sei o que, é porque teve uma oportunidade. E eu não enxergo bem assim. A não ser a pessoa que tá muito excluída da sociedade, mas todo mundo tem acesso à internet e tem acesso a um livro. Pelo menos quem tá nos assistindo aqui, se tá nos assistindo, tem acesso à internet. Então você já é privilegiado por isso, sim. Ação inteligente, né? Porque você economiza esforço. Exatamente. E você já sabe pra onde você tá indo, porque você fez essa parte emocional, você visualizou, você tem suas metas, você tem planejamento de ação. Tudo isso é a parte da mentalidade, mas você agiu e executou de forma inteligente também. Assim, que a mentalidade tem poder, que você consegue materializar o seu pensamento. Aí as pessoas, então eu vou pensar aqui que eu vou ganhar 1 milhão amanhã e vai acontecer. Não é bem assim. Ela tem um sistema nervoso, um corpo, né? E você também tem. Então, se foi possível pra ela, é possível pra você. Porque precisa de um esforço junto com a mentalidade ali. Então, com esse combo, você vai prosperar e crescendo, subindo, lembra? Subiu o degrau, imagina o próximo degrau. Eu só tive essas mentalidades, essa mudança de mentalidade porque eu busquei conhecimento. Eu fiz cursos, eu contratei mentores, né? Trouxe pessoas para me passar uma visão diferente daquela que eu tinha. Fala, meu povo empreendedor, sejam bem-vindos a mais um episódio do Biocast, o podcast da Cosméticos Bio. E hoje o nosso tema é daqueles assim profundos. Vamos falar sobre como desbloquear a mentalidade para você prosperar na sua vida, nos seus negócios. E para falar desse assunto, eu trouxe uma convidada mais que especial. Ela que é engenheira civil, formada pela Universidade Federal de Goiás, UFG, comunicadora e mentora, especialista em mentalidade, inteligência emocional e autoestima. É Master em PNL Sistêmica, certificada pelo MEC em Inteligência Emocional com mais de 20 formações em comportamento humano e mais de 2.000 horas de atendimento individuais. Além disso, ela atua como facilitadora de grupos e condutora de vivências de autodesenvolvimento, ajudando pessoas a romperem bloqueios emocionais, fortalecerem a mente e acessarem uma vida mais próspera e consciente. Seja bem-vinda, Vanessa Borzelloni. Prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada, Amanda. Estou muito feliz de estar aqui no Biocast. Parabéns pelo projeto. É uma alegria mesmo poder contribuir nesse projeto que é, né, o seu propósito. Então, que possa contribuir muito com quem estiver aqui com a gente, acompanhando, ouvindo sobre mentalidade, como romper esses padrões que estão, né, travando a sua prosperidade. E mentalidade, gente, é um tema assim que quando você aprende um pouquinho sobre ele, ele destrava mesmo. Por isso que o nosso tema hoje é como desbloquear a mente para prosperar, porque realmente quando você vira uma chavinha, as coisas começam a fluir. E eu falo por experiência própria, porque a minha vida fluiu muito quando eu comecei a virar algumas chaves, Vanessa. Eu quero que a gente comece falando sobre isso. Na sua experiência, qual que é o principal bloqueio mental que impede uma pessoa de prosperar mesmo quando ela trabalha muito e se esforça bastante? Então, o principal bloqueio mental é a identidade. Então, são as crenças sobre a identidade que a pessoa tem. O que são crenças, né? Então, vamos imaginar que o corpo humano, né, o sistema nervoso, a mente, ela é como se fosse um programa de computador. Então, esse programa de computador, ele foi formatado na nossa infância, principalmente do 0 aos 7 anos. Então, quer dizer que esse programa de computador, ele está desatualizado. A gente continua se vendo e acreditando coisas que a gente aprendeu na nossa infância. E a gente aprendeu quando a gente ainda não tinha a nossa mente racional formada. Então, não foram pensamentos, crenças, né? Verdades lógicas. Eram verdades a partir da visão de uma criança, com o filtro de realidade que ela tinha ao redor dela apenas. Então, através das experiências que a gente teve na nossa infância, a gente viu, ouviu, sentiu, e a gente gravou isso no nosso sistema nervoso como memórias. E isso ficou sendo essas programações do computador.
Então, esses programas, eles estão desatualizados e estão travando. E, às vezes, quando a gente quer colocar uma nova programação, como, por exemplo, quero enriquecer, quero prosperar, aí fica lá, dando enter, fica dando erro, não pode ser feita essa atualização. Por quê? Porque a gente está tentando racionalmente, usando 5%, que é a nossa mente consciente, para atualizar um programa que está na nossa parte mais emocional da mente. Então, vamos imaginar que a mente, ela é um iceberg. Essa parte mais profunda da mente, ela é mais antiga, né? Então, é a parte do iceberg mais antiga, que são essas memórias emocionais da nossa infância, inclusive até as que a gente experienciou através da nossa mãe, quando a gente estava como feto na barriga. Tudo isso tem muita força e isso nos manteve vivo até hoje. Então, o nosso cérebro, né, o nosso sistema nervoso, a nossa mente, ela quer manter a nossa sobrevivência. Esses 95% desse iceberg, desse programa mental antigo, ele não quer fazer a gente enriquecer, fazer a gente estar feliz, estar em ótimas relações, viajar para Disney. Ele quer que a gente sobreviva. Se a gente sobreviveu 20, 30, 40 anos com essa programação antiga, em vez de mudar, ele vai falar, não, vou continuar executando essa, porque economiza energia, mantém essa pessoa viva. Então, para a gente mudar essa programação, a gente precisa buscar ferramentas para que a gente acesse essa parte mais antiga, o inconsciente, descubra quais são essas programações, essas crenças e atualize esses programas. Então, é muito importante a gente perceber na nossa vida o que está travado, né? Qual programa está rodando, travando? É a prosperidade, é relacionamento. Pode acreditar que a chave é a mesma, é a identidade. São as crenças, esses programas do que você aprendeu sobre você. Porque a gente aprendeu coisas sobre a vida, sobre os outros, sobre dinheiro, sobre trabalho. Mas o mais importante, né, da mentalidade é o que você acredita sobre você. Porque se você acredita que você não merece prosperar, não merece boas oportunidades, você acaba se travando na hora de aceitar uma proposta de um projeto que vai te fazer ganhar mais dinheiro, você acaba se escondendo. Por exemplo, o medo de gravar vídeos vem disso, porque você quer se esconder para preservar a sua vida, porque a criança aprendeu que quando ela se expunha, quando ela se colocava, né, como centro das atenções, ela estava fazendo arte, ela podia levar uma bronca, ela podia ficar de castigo e podia apanhar. Então ela fica, é perigoso ser o centro das atenções, é perigoso chamar atenção. E aí ela se esconde, ela quer se esconder. Então é a programação antiga. Então eu hoje quero gravar vídeos. 95% da programação antiga, o fundo do iceberg, não quero de jeito nenhum. E a gente não age a partir do que a gente escolhe racionalmente. A gente age a partir desse programa emocional, que é a nossa base, porque ele rege 95% das nossas escolhas diárias. Então, é muito importante olhar, né, para essa programação e atualizar ela. Então, a raiz é essa, são as programações mentais da infância sobre a nossa identidade. Eu acho que o mais difícil nesse ponto é entender o que trava, porque a gente só consegue mudar alguma coisa que a gente tá enxergando como um problema. Só que é muito difícil a gente enxergar esse problema, olhar para dentro e falar, mas qual que é a raiz disso? Eu falo, vou dar um exemplo meu aqui, né? A questão dos vídeos que você citou aí. Quando eu comecei a Cosméticos Bio, eu vi que se eu não aparecesse nas redes sociais, eu até tentei vender sem aparecer, mas hoje em dia, principalmente, é muito difícil você vender na internet sem colocar o seu rosto por conta dos golpes que existe. Então, existem muitos perfis na internet de pessoas que vendem produto para revenda. Só que quando a pessoa não aparece, e geralmente, quando não aparece, é um golpista que tá ali por trás. Então, eu vi, se eu não aparecer, as pessoas vão ficar achando que eu sou golpe, porque elas achavam. Só que aí eu ficava, gente, eu morro de vergonha de aparecer, de pôr a minha cara aqui, porque eu não consigo, eu me sentia travada. E eu comecei a olhar por quê, né, que eu me sinto assim. E hoje eu entendo, porque na época de escola, eu não gostava de apresentar trabalhos, porque o primeiro trabalho que eu fui apresentar na escola, eu comecei a gaguejar e a turma inteira ria de mim. Então, eu tinha que apresentar trabalho, eu escrevia as colinhas da minha mão, porque você não podia apresentar o trabalho lendo, né? Uhum. Então, eu escrevia as colinhas da minha mão pra me poder não ficar gaguejando, porque eu morria de medo de gaguejar e as pessoas rirem de mim. Então, esse bloqueio veio pra mim
né? Depois e agora... Hoje não, mas quando eu comecei, né, a gravar os vídeos, eu me sentia travado porque eu pensava, poxa, eu vou ficar gaguejando aqui, as pessoas vão me julgar. Então, o que eu fiz? Eu comecei o Instagram sem ninguém que me conhecia me seguindo. Então, eu comecei do zero e não falei pra ninguém. Então, só me seguia pessoas ali aleatórias que não me conheciam. Hoje já é impossível esconder o meu perfil, porque todo mundo já sabe que eu trabalho com isso. E hoje eu exponho também na minha rede pessoal que eu tenho a distribuidora, então as pessoas já sabem, mas foi depois que eu passei por todo esse processo. Me curei desse trauma e hoje eu consigo gravar os vídeos tranquilamente, mas era o medo do julgamento, né? E só consegui começar entendendo que isso era alguma coisa interna em mim que eu tinha que deixar pra lá. Isso, muito bom, maravilhoso. Sempre vai ter uma história da infância que trouxe essa bagagem, essa crença, essa sensação de medo, de vergonha, de culpa, todas essas emoções que fazem a gente ficar travado. Sempre vai ter uma raiz. Então, o segredo é você sentar com esse desconforto. Você ouvir o que essa sensação quer te dizer sobre o que ela quer proteger para você. Então, as emoções, o medo, a culpa, a vergonha, ela quer te proteger de algo. No caso da Amanda, a vergonha dela, né, queria proteger ela de ser humilhada, de ser rejeitada, de ser criticada. Por quê? O que ela queria era que ela fosse amada, que os colegas dela apoiassem ela, que ela fosse aceita. Essa criança que, né, tá dentro dessas memórias nossas, ela quer alguma coisa, né? Então, a emoção vem para proteger uma necessidade da criança. Então, a emoção, ela não é ruim. Ela é natural do seu sistema nervoso, dessa programação. O que a gente precisa fazer é não achar que ela quer que você não faça, né? Do tipo assim, então eu vou seguir o que a emoção quer. Ah, o medo não quer que eu faça. Então, não vou fazer nada, desisto, não vou gravar os vídeos para vender os produtos, que é o que eu quero fazer. Não. Respira. Entende que você é adulta agora. Você pode avisar o seu sistema nervoso, inclusive, porque ele acha que ele é uma criança. Você pode dizer para sua programação, eu sou adulta agora. Pode dizer a sua idade. Então, vou dar um exemplo. Eu, Vanessa, tenho 35 anos. Eu sou adulta agora. Tá tudo bem. Olha ao seu redor, vê. Não tem nenhum risco. Eu tô segura agora. Eu vou me manter sendo amada. Pensa nas pessoas que te amam. Pensa em como você pode também gerar essa segurança pra você. Não, então tá seguro. Se alguém falar alguma coisa, é sobre a outra pessoa. Você, como adulta, consegue criar um estado racionalmente e dizer pra essa parte emocional antiga, que você vai manter ela segura, que você é adulta, dá conta, que tá tudo bem agora, né? E eu sou adulta. Esse lembrete para sua mente emocional é muito importante. Eu sou adulta, eu dou conta agora, eu estou segura, né? Como criança, realmente a gente ficava muito suscetível a críticas, né? Porque o nosso emocional não tinha preparo para isso. Mas agora, como adulta, a gente consegue lidar com desconforto. Então, não Sim. pare por conta da vergonha. E outra coisa que a Amanda fez, ela explica que ela diminuiu esse impulso, esse input de críticas de pessoas que ela gostava, né? Então, não vai ter críticas de quem eu gosto. Então... É melhor ninguém ver. Aí ela diminuiu o desconforto. Uhum. E aí ela conseguiu fazer. Conforme ela foi fazendo, conforme a gente vai agindo, a mente também vai percebendo que é seguro. Uai, eu gravei o vídeo e não morri. Na próxima vez, estou desconfortável, eu gravei, não morri de novo. Ela vai percebendo que você não morre. Então, a sobrevivência, que é o que essa programação antiga principalmente quer manter, ela vê que vai continuar sendo mantida. Sim. Ah, então agora eu posso gravar vídeos que eu não morro. Posso aparecer e vender que eu continuo que vivo, respirando, não apanhei de ninguém, né? Do tipo, esses medos, ela vai vendo que não vão acontecer de verdade, que tudo isso era só emocional. E aí ela vai criando segurança, e você pode reforçar, tipo, gravei o vídeo hoje, parabéns pra mim, sabe? Então, o reforço positivo com emoção faz com que também você vá criando uma programação nova. Então, tipo, gravei, fiz a ação que eu queria. Olha que incrível, parabéns pra mim. Troca essa emoção, né, por uma emoção boa. Porque aí você vai começar a criar uma nova conexão neural, um novo caminho dentro do seu sistema nervoso que vai dizer que é seguro gravar vídeo, que você fica feliz quando você grava vídeos, que dá tudo certo. Então, a gente consegue reprogramar, criar novas programações. Porque o cérebro humano, ele tem a neuroplasticidade, que é
a possibilidade de criar novos caminhos neurais, né? De os nossos neurônios poderem fazer essas novas conexões, né, elétricas que vão guardar informações novas, não só as antigas. Então, isso é maravilhoso. aproveitar, né, que dá para criar novas programações e fazer isso intencionalmente. Exatamente, isso é maravilhoso, a gente poder mudar e não ter que viver com esses padrões que travam a gente consegue melhorar. Então, se você aí tá com vergonha de gravar vídeo, você quer começar o seu próprio negócio, mas se sente travado e você sabe que colocando a cara na internet você vai vender muito mais, deixa esse medo de lado, reprograma a sua mente. É o que eu sempre falo, vai com medo mesmo, porque vergonha não paga boleto. Então, só começa, faz. A dica que eu dou, que serviu pra mim, né, foi começar tirando as pessoas que eu tinha vergonha delas, que era minha família e meus amigos. Então, eu comecei só pras pessoas que eu não conhecia. E isso funcionou pra mim. Tenho certeza que pode funcionar pra você também. Mas muita gente também vende pra pessoas próximas, né? Então, às vezes não vai ser tão incrível assim pra você, porque eu vendia mais pra fora do que pras pessoas mais perto. Mas essa dica pra mim foi, assim, sensacional. Funcionou e muito. E hoje eu já gravo, tá na frente das pessoas, já perdi completamente a vergonha. E vai funcionando, né? Aos pouquinhos. Isso, agora, por exemplo, aí você vai escalando. Eu consigo gravar sozinha. Agora eu consigo gravar no meio da minha família. Agora eu consigo gravar na rua, andando, um monte de gente passando, entendeu? Até uns dias atrás eu tinha muito medo, muita vergonha, né, de gravar na frente das pessoas. Mas hoje a minha empresa tem 30 pessoas trabalhando. E eu ficava com vergonha de gravar na frente deles. Eu falei, gente, mas aí eu vou ficar travada aqui todos os dias. Eu vou ter que ir lá e gravar. Comecei, em vez de gravar, eu gravava os produtos, falando baixinho. Aí comecei a decorar uns textinhos pra falar. Hoje eu já gravo tranquilamente, já gravo na rua. E é um processo, né? A gente vai evoluindo. O importante é começar. Né? Isso, ninguém começa bom, né? Então você vai começar errando. Tá tudo bem. Também se conforta sobre o erro, né? Porque a gente também, quando criança, tinha medo de errar. Então, pensa que é isso, tô com medo de errar, né? Por que eu tô com medo? Tô com medo de errar e aí rirem de mim. Pensa que você mesma vai se parabenizar mesmo que você erre. Porque você começou, porque você tá fazendo, né? E às vezes as pessoas que estão vendo, né, igual a minha família, quando viu os meus primeiros vídeos, ninguém riu de mim. As pessoas admiravam, poxa, coragem que você teve, né? Nossa, que legal que você começou. Claro que tinha uns comentáriozinhos idiota de, virou blogueirinha, não sei o quê. Mas isso sempre vai ter os idiotas, mas as pessoas que te amam de verdade, elas vão ficar felizes por você. E a pessoa que mais vai ver defeito e mais critica é a gente mesmo. É verdade, isso é super verdade. Né? A nossa mente cria medos, né? 95% dos medos que você criar, eles não vão acontecer. É mentira da sua mente. Então, tem uma coisa que é muito importante também na mentalidade, que quando a gente vai estudar sobre a mentalidade, né, sobre a mente, sobre as emoções, isso é muito importante. Por que que é importante? Porque eu, por exemplo, antes de conhecer nada disso, eu achava que eu era minha mente, que eu era meus pensamentos e que eu era minhas emoções. Então, tudo que eu pensava sobre mim, eu acreditava. Você é burra. Uai, eu devo ser burra mesmo. Você não tem valor nenhum. Não devo ter nenhum mesmo. E aí eu pensava, essa emoção, tô com medo, meu Deus, que horror que eu sou esse medo. E ficava misturado com as emoções e com esses pensamentos, como se eu fosse aquilo. Como se não houvesse uma possibilidade de mudança. Como se não tivesse chance de sair daquele padrão que eu estava. Existem formas de sair do padrão que você está, independente de qual seja ele. Existem ferramentas, existe conhecimento e hoje em dia está aí na internet. Então é muito importante você saber. Você não é sua mente, você não é o seu padrão mental, você não é esse medo que você está sentindo, você não é essa vergonha, você não é tímida, você também não é suas crenças sobre você. Isso tudo foi formado lá atrás, tem possibilidade de mudar e você pode escolher o que você quer acreditar sobre você. Então não fica se criticando, como a Amanda disse, a gente, né, acaba sendo nosso pior inimigo. Pensa sempre, e se você fosse a sua melhor amiga, o que você diria pra você? Nossa, amiga, o vídeo ficou ótimo, parabéns, o importante é que você tá tentando, o importante é que você tá buscando crescer, o importante é que você tá indo atrás da sua prosperidade. Nossa, tô orgulhosa de você, que você deu o primeiro passo. Que coragem. Imagina que você é a pessoa que te ama, né? A pessoa que mais te ama, sua família, um familiar que te ama muito, uma amiga. E se incentiva. Porque isso vai criar um novo padrão, né? Porque isso vai fazer você
ter mais energia pra continuar do que você ficar procurando defeito. Ai, que coisa horrível que eu fiz. Não prestou. Não vou postar. Eu fazia muito isso. Eu postava os vídeos e eu apagava. Ficava me olhando, eu ficava vendo meu vídeo 1000 vezes, né? Passava e repassava, vendo cada defeitinho. E depois eu ia lá e apagava. E ninguém vai ver o seu vídeo 30 mil vezes igual você mesmo. Então, a pessoa não vai nem reparar. Muitas vezes ela tá vendo correndo ali, nem olha direito pra tela. Então, os grandes defeitos tá só na nossa cabeça mesmo, né? Sim. E, Vanessa, como que a gente faz para identificar quando o problema não é a falta de esforço, mas sim um padrão mental repetitivo que mantém a pessoa presa ali naquele ciclo? Então, quando a pessoa... O esforço, na verdade, não necessariamente ele vai trazer resultados, né? Então, tem gente, por exemplo, que... Claro que trabalho, dedicação, né? Dar o seu melhor, entregar o seu melhor... É importante, claro, né? Não tem ninguém que vai ter resultado sem isso. A Amanda mesmo já falou que no começo trabalhava muitas horas, hoje em dia continua trabalhando, então ela tem resultados por quê? Porque ela age, né? Não tem resultado também quem não age. Então, às vezes a gente tá se esforçando, mas tá se esforçando justamente porque tá tendo uma ação meio burra, entendeu? Do tipo, por exemplo, eu procrastinava, tinha um padrão desde a época da escola de procrastinar limpando casa. Tô esforçando, entendeu? Tô trabalhando, tô aqui, mas é um esforço burro. Não vai me levar a ter um outro resultado que não seja a casa limpa, né? Exatamente. Então, tem que ver isso. Aonde que ela tá entregando essa dedicação dela? Se você tá estudando marketing, tá assistindo os vídeos do Biocast, né? Aprendendo sobre vendas, tá aprendendo sobre a sua mente, tá fazendo seu exercício físico, tá cuidando da sua casa, tá cuidando, né, da sua família, mas tá se dedicando, estudando e tendo ações direcionadas na direção que você quer, né? Então, agir para qualquer lado, esforçar para qualquer lado, não vai dar resultado. Aí, então você olhou, tá tendo ações inteligentes, tá se dedicando na direção do seu projeto, que é, então eu quero ter liberdade financeira a partir da venda de cosméticos. Aí você vai, então, tô postando, tô me esforçando para postar, né, tô me dedicando para postar, tô me dedicando para estudar, tô me dedicando saindo na rua, oferecendo pras vizinhas, pra minha família, então agora estou me dedicando e estou trabalhando. Mesmo assim, não estou tendo resultados. Aí quer dizer que alguma coisa, né? Depois de você ter dedicado por um tempo suficiente também, né? Tipo assim, me dediquei hoje. Dediquei aqui 24 horas. E aí já quero resultado. Aí isso não é, né? Não é isso. Então, me dediquei por um tempo, sei lá, um mês. Me dediquei 30 dias de verdade com com ações direcionadas pro resultado que eu quero. Não tive nenhum resultado. Tô me sentindo muito mal, tô me sentindo andando em círculos, tô me sentindo fracassada. Todas essas sensações, aí você pode já perceber que tem alguma crença. Porque não é pra você se sentir fracassada por ter tentado um mês e ainda não ter alcançado todo o objetivo. Não é pra você se sentir tão mal. E também, com um mês de dedicação, é pra você ter vendido alguma coisa, né? Se você se dedicou mesmo, se você foi em todas as pessoas que você conhece, você postou por um mês. Nem que seja por dó, alguém vai comprar. Então, é pra você ter vendido alguma coisa. Não vendi, tá tudo travado. Essa sensação de tá tudo travado mostra que você tem uma crença limitante. Entende? Por exemplo, meu relacionamento. Então, relacionamento, tô aqui já faz um tempo, não melhora, só piora. Tem alguma crença, tem algum padrão, né, desse computador antigo que diz que você não pode ter um bom relacionamento, que diz que você não merece que alguém te trate bem, que diz que você não merece ser apoiada por ser quem você é. Então, se tem algum sintoma muito ruim na realidade, você tá tendo uma ação boa pelo tempo necessário, isso quer dizer que tem uma crença. Exatamente. E muita gente acha que, nas vendas, né, dando o exemplo da Cosméticos Bill, acha que vai vender sempre muito bem todos os dias. Então, às vezes eu recebo mensagem, Amanda, tem 3 dias que eu não vendo nada. Parabéns, é isso mesmo. Acontece, é normal. Eu também passei por isso. Quando a gente começa e a gente ainda não tem
uma quantidade de... uma carteira de clientes, né? A gente não tem clientes fiéis que compram da gente recorrentemente, vai passar por dias que a gente não vai vender para todo mundo. Então, quando a mercadoria chega a primeira vez que você ainda não vendeu para ninguém, você tem várias possibilidades. Você tem ali os seus parentes, os seus amigos, os seus vizinhos. Então, algumas pessoas ali vão comprar de você. Mas aí acabou essas pessoas, que às vezes ali com uma semana você já vendeu para todo mundo, vai chegar dias que você vai ficar ali alguns dias sem fazer nenhuma venda. Aconteceu comigo também, e é normal. Até você conseguir fazer a sua carteira de clientes. Porque não dá também para você ficar dependendo só das pessoas que você conhece, que essas pessoas são limitadas, né? Então, vai chegar uma época que você vai parar de vender. Então, é importante entender que tem um processo também para passar. E se você passou por esse processo, você não tá fazendo as vendas, aí entra o que a Vanessa acabou de falar, né? Que aí pode ser uma trava que você tem. Mas existe, sim, momentos do seu negócio que você vai ficar sem vendas. Então, hoje a Cosméticos Bio, ela já não fica mais nenhum dia sem vendas. Mas hoje a gente tem 7 anos trabalhando e 7 anos construindo negócio. E eu tenho clientes que compram de mim todos os meses. Tem cliente que compra a cada 15 dias, eu tenho cliente que compra semanal. Então, hoje a gente já não fica um dia sem vender. Então, hoje se a Cosméticos Bio ficar um dia sem vender, realmente é muito preocupante. Aí eu falo, alguma coisa muito errada eu devo ter feito pra não vender nada hoje. Mas quando você tá começando, isso é super normal, né? Aí você vai pôr a cara na internet, aí você vai buscar meios, né? Quando eu comecei, eu ainda não colocava a cara na internet, então eu colocava a mercadoria toda dentro do carro e ia de porta em porta das pessoas oferecendo a mercadoria que eu tinha. Hoje é muito mais fácil você colocar a cara na internet, começar a divulgar, vai demorar ali alguns meses para você ter um resultado, mas você com certeza vai ter um resultado muito mais rápido colocando o rosto na internet, divulgando seu produto, do que fazendo igual eu, colocando a mercadoria dentro do carro e saindo de porta em porta. Que é um esforço, o tal do esforço versus resultado, né? Uhum. Que o esforço que eu tinha para colocar a mercadoria dentro do carro e ficar o dia inteiro vendendo, me dava muito menos resultado do que fazer alguns vídeos por dia e vender. Hoje não faz sentido nenhum eu fazer isso, porque o resultado que eu tenho hoje é muito maior. Então, é você colocar também na balança e entender, né? O que vale mais a pena. Mas a internet hoje em dia é muito legal. Dá muitas possibilidades. E aí, como que eu vou entender que eu tô travada? Aí você fez todo o processo, tá fazendo tudo certinho, não tá dando resultado? Tá, começa a olhar pra dentro, né? Uhum. E ver o que eu posso melhorar em mim mesma, onde que tá as travas. E como que você acha que a gente identifica uma trava, assim? Tipo, a trava de infância. Como que eu olho pra dentro e enxergo isso? Então, eu acho que o primeiro ponto vem a sensação, né? Todo mundo sente. Então, como que a gente faz a investigação da raiz das nossas emoções e do que elas querem dizer? Ah, eu senti a emoção. Sabe quando você sente uma ansiedade no meio do seu dia? Isso não é natural, é uma emoção natural, mas ela também quer te dizer algo. Então, por exemplo, eu senti ansiedade porque alguém falou pra mim que hoje é dia 10, meu cartão vence dia 10 e eu não sei se eu vou conseguir pagar o cartão. Isso tudo acontecendo na sua mente lá atrás, né, o plano de fundo. Você nem tá acostumado a observar o que você tá pensando, só sente e fala, nossa, tô ansiosa. Aí fica, meu Deus, tô ansiosa, o que tá acontecendo? Você está sentindo uma emoção fruto de um gatilho do ambiente, né? Algo no ambiente engatilhou essa emoção em você. Observa a emoção. Ah, eu tô preocupada com o cartão. Por que eu tô preocupada com o cartão? Porque eu não acho que eu dou conta de pagar o cartão. Porque eu não acredito que eu sou capaz de pagar minhas contas em dia. Entendeu? Você vai investigar a emoção. Tá, então você vai perceber o que você pensa e o que você sente. E vai investigar qual é a raiz. Qual é a raiz? Ah, a raiz é essa emoção. Qual foi a primeira vez que eu senti isso? Ah, aí isso é um treino, né? Então, por exemplo, é legal fazer em estado de relaxamento. Então, você vai, sei lá, fazer uma meditação do YouTube, relaxei, vou entrar em contato com a minha emoção. Vou perceber a sensação no corpo e conversar com ela. Ah, isso aí parece papo de doido, né? Mas a mente emocional, ela não é racional. Não adianta você só falar assim, ah, isso não é verdade. Estuda, já é comprovado cientificamente, funciona assim, entendeu? Que aí parece papo de doido, mas funciona. Aí você vai escutar a emoção, vai conversar com ela e vai dar um novo significado para isso. Então tá, lá na minha infância aconteceu que o caso da Amanda, ela pode ir lá e dar um novo significado. Aconteceu que as crianças eram infantis, não eram nada sobre mim, né? Crianças riem de tudo, entendeu? Uhum. Pode até... Ela mesma cai, ela levanta e fica rindo, não é sobre mim. Então, as crianças estavam rindo porque a criança ri de tudo. E eu continuo tendo meu valor, mesmo se eu errar.
Então, eu mudo o significado, eu me acolho e gera uma emoção diferente. Ah, então tá bom, é seguro errar. Então, eu vou me sentir mais segura. Aquela ansiedade que queria me dizer algo, ela não vai precisar mais ficar aqui. Aquele medo não vai precisar mais ficar aqui. Então, aí, por exemplo, não consigo pagar as contas em dia. Aí você vai lá na memória da infância, o cobrador tá batendo lá no portão da sua mãe com você, ouvindo, e ela, menina, esconde, que a gente não tem dinheiro para pagar as contas, a gente não dá conta de pagar essas contas esse mês. E aí você acreditou que a gente não tem dinheiro para pagar as contas. Ah, então a gente é pobre, por isso a gente não tem dinheiro para pagar as contas. E aí você tá levando essa verdade. E por isso você não vai ficar rico, você acredita que você é pobre, tem várias memórias de pobre, com um monte de emoção lá, precisando ser ressignificada, atualizada. Então, esses registros que a gente tem dentro da gente... eu tive uma infância muito difícil, né? Vi meus pais passarem dificuldade. Olha, estuda sobre reprogramação, ouve meditações de reprogramação no YouTube, procura um terapeuta, né? Porque tem coisas que mesmo eu sendo formada em Master em PNL, que é uma das técnicas que eu utilizo muito para reprogramar minhas crenças, eu preciso de ser atendida. Então, eu faço terapia, né? Então, procura uma pessoa para te atender, né? Tem muitas pessoas hoje em dia, né, formadas em coaching, PNL, hipnose, tudo são ferramentas de reprogramação mental. Tem... meditações no YouTube, de reprogramação, elas não trocam as crenças antigas, mas elas criam as novas conexões. Então, tem lá de prosperidade, hipnose para prosperidade. A hipnose te leva ao relaxamento. No relaxamento, você acessa essa parte do iceberg que a gente falou, da programação antiga emocional. Dentro dessas programações, né, dentro dessa zona do inconsciente, que é essa parte antiga, que é a parte emocional, você consegue, então, criar as novas conexões neurais em estado de relaxamento. Então, hipnose no YouTube, tem de abundância, prosperidade, dinheiro, confiança, de todas. Não tem dinheiro para pagar terapia agora. Vou fazer cada dia uma hipnose, eu vou fazer um mês inteiro sobre prosperidade, para confiar mais em mim, para ter mais coragem para gravar os vídeos. Escrever também, sabe? Você pode escrever sobre o que você tá sentindo e o que você tá pensando de você. E funciona tanto. Aí você descobre. Aí de papo de doido. Quando eu comecei a estudar sobre mentalidade, eu ficava, gente, que papo de doido do caramba que é isso daqui. Mas até você colocar em prática e começar a ver os resultados. E porque parece muito maluco, porque a gente não vê ninguém falando sobre isso. Por isso que eu quis te trazer isso aqui, porque as pessoas precisam ter esse conhecimento. Porque é tão transformador quando você entende que tudo tá dentro da gente, e se você acredita que você não é capaz, você não vai ser capaz. E a partir do momento que você muda a sua mente pra eu sou capaz sim, e eu vou fazer sim, e eu começo a trabalhar isso, você se torna capaz. E é tipo mágica, Amanda? Sim, é tipo mágica mesmo, que pra mim foi assim. E foi só mudar a minha forma de pensar que as coisas começaram a dar certo. Porque a gente realmente... Eu tive uma infância muito humilde, né? Eu nunca passei fome nem nada disso, mas eu vi os meus pais passar por muitas dificuldades. A gente não passava fome, mas a gente ia no mercado e o meu pai falava assim... Eles iam no mercado, meu pai e minha mãe, né? E aí eles falavam, não vamos levar as crianças, não chega lá e fica com vontade de dar as coisas, a gente não tem condição de comprar. Aí eu escutava eles falando isso e eu já ficava com o meu coração assim, não, se eles me chamarem eu vou falar que eu não vou, porque eu não quero chegar lá e ficar com vontade de pedir pra eles e eles falar que não. Eu vou ficar com dó do meu pai dele me falar não. Uhum. Então eu já nem queria ir no mercado, porque eu sabia que a gente ia no mercado e a gente não ia ter condição de comprar. Então as compras lá de casa eram arroz, feijão e ovo. Era o que a gente tinha condição de comprar. Então... hoje em dia eu falo, eu sou carnívora, eu amo carne, toda carne que eu posso comer eu como, porque a minha infância foi muito regrada de carne. Quando tinha frango, era a mil maravilha, né? Frango era só pro domingo. E você conseguiu ultrapassar, e né? eu consegui tirar essas travas. Barreiras, né? E somente entendendo, né, que o que eu vivi na minha infância, o que eu vi os meus pais passarem, não é porque eles passaram que eu preciso passar por aquilo. E eu até vejo muitas pessoas falarem, né, que às vezes
na infância você escuta muito falar que rico é uma pessoa ruim, que ganhar dinheiro faz você se tornar uma pessoa ruim. Eu escutei já isso na minha infância também, mas eu nunca também enxerguei o rico como uma pessoa ruim, porque eu já tive contato com pessoas também quando eu era criança. Via pessoas bem-sucedidas que elas faziam bem pra minha família. Então eu não cresci com essa mentalidade, não foi uma trava pra mim. Mas ter essa concepção também, eu entendo que se você acredita que rico é uma pessoa ruim, você não vai se tornar uma pessoa rica, porque você não vai querer se tornar uma pessoa ruim, a não ser que você tenha problema e queira ser uma pessoa má. Mas a gente tendo esse entendimento transforma a nossa vida. Então eu tinha muitos bloqueios de achar que eu não merecia. Eu sempre vi o meu pai dever muito, então eu achava que dever era uma coisa ruim. Então eu tinha muito medo de investir na minha empresa, de pegar capital de giro, porque eu achava que eu ia ficar devendo e isso era muito ruim. Então por muito tempo eu travei o crescimento da minha empresa para não ter dívidas, porque eu tinha essa crença de que se eu devesse, eu tava lascada, porque o meu pai, quando ele devia, eu não dormia, eu via o meu pai ficar assim, ele sentava na mesa e ficava assim. Aí, tá vendo? A memória, tá vendo? Não sai, gente. O que a gente viveu na infância não desaparece, não. Muitas coisas a gente não lembra porque foram muito traumáticas, mas, por exemplo, você lembra até o jeitinho que ele ficava. Não, e se ele ver isso, ele vai saber exatamente, porque até hoje, se meu pai, ele tá devendo um sorvete pro cara da esquina, ele fica preocupado, ele fica assim, meu Deus, eu preciso pagar aquele negócio. E eu cresci com isso, até que eu entendi, eu virei essa chave que, tipo, dever só é uma coisa ruim se você fizer aquela dívida de uma forma irresponsável. Mas se você faz aquela dívida de uma forma, né, consciente, sabendo que aquilo ali vai te dar um retorno, então não é uma coisa ruim. Então eu tenho condição de pagar e isso é uma dívida de alavancagem, vai fazer a minha empresa crescer, então não é uma coisa ruim. Então isso também transformou a minha empresa em outra empresa, que é impossível também você começar do zero, como eu comecei, crescer o seu negócio sem fazer uma dívidazinha. Porque você vai precisar de dinheiro de terceiros para poder alavancar. E isso foi uma trava para mim. Então eu precisei ter esse entendimento, saber de onde ele veio para poder entender que não é bem assim. E foi só entendendo. Não é uma coisa ruim, é uma coisa que vai me ajudar. Então eu posso fazer. Tá tudo bem fazer. Que maravilha! E você acabou de ensinar elas uma forma também de... Porque tem níveis de profundidade das crenças. Por exemplo, quando você percebe que uma crença tá bem rasinha, sua mente mesmo entregou, tem essa lembrança do meu pai, e ai meu Deus, se eu pegar dívida, será que eu pego, será que eu não pego? Que em vez de pegar o empréstimo, eu vou ficar endividada e aí você já sentiu, né, essa sensação de dúvida e, tipo, uma tensão. Aí você observou. Não, tem pessoas também que falam que pegar, né, capital de alavancagem é ótimo para a empresa. Vale a pena o risco. Por quê? Porque eu vou conseguir subir de nível. Aí você pode escutar, como ela tá falando aqui agora, referências que dizem outras coisas, que você observa que na vida não é todo mundo que pensa igual, que um pensamento dita toda a realidade. Então, isso é muito importante, você ter outras referências, né? Porque se você fosse pegar de referência somente as pessoas que você conviveu na infância, você não vai mudar a sua mente. Eu só tive essas mentalidades, essa mudança de mentalidade porque eu busquei conhecimento. Eu fiz cursos, eu contratei mentores, né? Trouxe pessoas para me passar uma visão diferente daquela que eu tinha. Então, foi só por isso que eu consegui ter uma visão diferente, de não é bem assim, não é por esse caminho, que tá errado, não é bem assim que funciona, né? Então, foi essa mudança de ambiente que também faz a gente conseguir enxergar de formas diferentes, né? Isso, aumenta a lente, né, para que a gente vê o mundo. Então, essa programação, ela é como se ela fosse uma lente. Então, eu tô com uma lente vermelha, que vamos dizer que é a mente da escassez. O meu óculos é vermelho porque meus pais, né, viveram situações de escassez, porque eu passei situações difíceis na infância, porque até hoje eu só fui escassa, né, até hoje eu não fiquei rica, então só sei sentir escassez. Óculos da escassez. Aí você começa a ver que outras pessoas têm abundância. Mas existe abundância no mundo, existe prosperidade. Né? Existem pessoas que saíram de uma história, de uma situação que elas não eram ricas, não são herdeiras e construíram riqueza, construíram prosperidade, como a Amanda. Então é possível que alguém que não tem nada tenha e construa algo. Aí o que você vai fazer? Então se é possível para ela, é possível para mim.
toda vez que você vê algo que alguém construiu e que você viu que é possível para um ser humano, você é um ser humano, ela tem um sistema nervoso, um corpo, né? E você também tem. Então, se foi possível para ela, é possível para você, é possível para mim. Basta com que a gente perceba quais foram os passos que ela deu, aprenda, né, com ela ou com outras pessoas que são referências, do tipo, ó, ela se dedicou, trabalhou várias horas, mas de uma forma direcionada, ela não estava procrastinando, ela estava buscando vender os produtos, ela foi estudando, buscando conhecimento, buscando novos ambientes, mentores, pessoas que auxiliavam ela, lendo livros, isso tudo foi ampliando a lente dela. Então é como se ela fosse colocando um degradê, então começou a ficar verde e vermelho, e aí cada vez mais ela tira a escassez da lente dela e a empresa dela vai aumentar cada vez mais, porque é uma questão de crescimento também, a mentalidade. Não é porque agora ela tem uma mentalidade e que para ela ser bilionária, essa mentalidade é suficiente. Não, ela vai continuar trabalhando a mentalidade dela, ela vai continuar buscando novas informações, indo em novos ambientes, contratando pessoas que saibam coisas que ela ainda não sabe, treinando as emoções dela para acreditar ainda mais nela, acreditar que ela merece muito mais do que ela já tem, entende? Então é um trabalho contínuo, que você subiu o degrau, é o que a sua mentalidade conseguiu. Para subir o próximo degrau, você vai treinar a mentalidade para subir esse degrau também. Exatamente. E eu vejo muitas pessoas falarem, tem gente que tem privilégio, que não sei o quê, é porque teve uma oportunidade. E eu não enxergo bem assim. Eu acredito que sim, existem pessoas que estão em condições que são mais favoráveis, né? Mas, para mim, todo mundo que tá aqui no Brasil, que vive no Brasil, tem um certo privilégio com relação a quem tá lá na África, por exemplo, que as condições lá são muito mais difíceis, né, de ter acesso à internet. Então, as condições de lá são um pouco mais complicadas. Mas quem tá aqui no Brasil, né, a não ser a pessoa que tá muito excluída da sociedade, mas todo mundo tem acesso à internet e tem acesso a um livro, pelo menos quem está nos assistindo aqui, está nos assistindo, tem acesso à internet, então você já é privilegiado por isso, sim. Porque hoje, qualquer pessoa com o celular na mão, com acesso à internet, consegue ter conhecimento. E é esse conhecimento que vai elevar essa pessoa de nível, que vai tirar essa lente vermelha da frente dela. E é somente o conhecimento, gente. A primeira vez que eu tive acesso à mentalidade foi lendo um livro, que eu ganhei ele de presente e eu fiquei procrastinando para ler ele, porque eu não sou muito da leitura. Eu confesso que para mim ler um livro é difícil. Mas hoje eu já tenho um hábito, eu me obrigo a ler um livro hoje. Tipo, eu coloco na minha rotina, o meu horário de leitura. Mas até eu ter esse hábito, eu ganhei esse livro de presente, que eu até te falei que eu li ele, né? O Poder do Subconsciente. Eu procrastinei anos pra ler ele. Ele ficou lá em cima das coisas pegando poeira lá por muito tempo. Aí um dia eu falei assim, tá, deixa eu ver o que tem nesse livro aqui. Li a primeira página, não, interessante o que tá escrito aqui. E eu comecei a ler. E eu gostei tanto que eu li esse livro. Pra quem não tinha o hábito de ler o livro em 3 semanas, foi assim, incrível, né? Porque eu mastiguei o livro com farinha. Li ele super rápido, assim, na minha concepção. Tem gente que lê muito mais rápido, mas tem o hábito de leitura, né? Mas isso virou uma chave pra mim. Tipo, não é bem assim. Então eu entendi que a nossa realidade, ela é criada pelos nossos pensamentos. Então, se a sua vida não está do jeito que você gostaria, começa a olhar para que jeito que você pensa. Que jeito que você está enxergando a sua vida? Como que você enxerga você mesmo? Porque eu me enxergar uma pessoa incapaz, eu me enxergar uma pessoa que não tinha... que não era tão legal, que ia aparecer nos vídeos, não ia ser relevante. Então eu tinha uma crença sobre mim que eu mudei completamente a forma com que eu me via, a forma com que eu pensava. Então eu comecei a ter pensamentos mais positivos, acreditar que sim, eu era capaz, independente. Você podia chegar em mim e falar assim, não, mas você não vai conseguir. Eu falava, problema seu, você acha que eu não vou conseguir? Eu acho que eu vou conseguir. Então o que importa é o que eu acho, você, tô nem aí pra você. Uhum. Então... eu mudar essa minha visão sobre mim mesma e sobre a minha vida mudou completamente o meu cenário. Tanto que hoje eu estou estudando a CIMT, né, que a gente estava conversando, e a CIMT fala justamente sobre isso, de como a gente criar o nosso cenário de vida que a gente chega como o ideal, que é justamente a gente reprogramar a nossa mente, né, mudar a forma com que a gente pensa, que tudo que a gente acredita é. Então, se você acredita diferente, vai se tornar diferente.
né? E eu acredito que qualquer pessoa que mudar essa mentalidade, isso é transformador na vida de todo Jesus mundo. já trazia, né, o poder da fé. Então, foi a sua fé que te curou. Então, o que você acredita, o que você tem fé, tem poder. E tem outras, né, frases de Jesus que ele fala assim: aquele que tem, mais lhe será dado. E aquele que acredita que não tem, até o pouco lhe será retirado. Então, se eu acredito que eu não tenho, que tá me faltando, e culpo meus pais porque não me deram o suficiente, e culpo, o meu marido não me dá, e a vida não me dá, e o Brasil não dá, e culpo todo mundo. A culpa é de todo mundo. Então, eu acredito que a culpa é de todo mundo, acredito que está faltando, acredito que eu não sou capaz. Isso tudo é crença que tá trazendo escassez, né? Já trouxe pra minha, tá trazendo às vezes pra sua, né? Ou trouxe pra vida de alguém que você conhece. Então a gente tem que observar esses pensamentos, essas crenças, e não achar que isso é natural, e não achar que a gente vai conseguir prosperar com isso, sabe? Porque a gente tá trazendo a falta pra nossa vida. Então, pensamentos negativos, sabe? A gente fala mal do outro, fala mal da gente. São muitos hábitos que estão atraindo pra gente mais escassez. É muito importante olhar pros hábitos, porque a ação, né? O Paulo Vieira tem um livro, O Poder da Ação. Ele é o pai da inteligência emocional do Brasil, enfim. Ele é né, tem um instituto de coaching, enfim, fala muito sobre isso, sobre inteligência emocional, mentalidade, desenvolvimento, prosperidade, negócios. Então, tem vários vídeos dele, você pode aprender. E aí, ele traz essa questão de que você tem que buscar, né, novos ambientes, buscar novas experiências, novos conhecimentos, que isso tudo, você trazendo isso para você em intensidade por um tempo, pelo tempo necessário, você vai fazer essa mudança, que foi o que a Amanda falou. Ela pegou o livro, depois ela já entrou em vários cursos, já fez vários treinamentos, inclusive o com Paulo Vieira. Então ela não para, ela tá sempre em movimento. Aí se você tá aí falando, eu não tenho dinheiro, a internet tá cheia, tem vários vídeos dele e de várias outras pessoas. Posta, né, no YouTube também, tem podcast dele, tem os vídeos do Método CIS, que foi o curso que eu fiz, também tem vídeos do Método CIS na internet. Então, assim, é o que eu falei, quem tem acesso à internet tem poder na mão. Só que a maioria prefere, né, ficar no vitimismo e culpando o mundo e todos e não colocando a culpa em si mesmo. Tanto que o Paulo Vieira falou do poder da autorresponsabilidade, isso também é transformador. Quando você entende que você é responsável por tudo na sua vida, que você é responsável pelo seu sucesso, pelo seu fracasso, e que ninguém tem nada a ver com isso, isso transforma, porque se a culpa é minha e o problema tá em mim, é muito fácil de mudar. E se a culpa é do outro, como é que eu vou mudar o outro? Se o problema tá lá, não tem o que eu fazer. Então, se o problema tá em mim, maravilhoso, eu vou mudar, eu vou buscar, então vai dar tudo certo, porque tá em mim. Então, a autorresponsabilidade também ela é muito transformadora. E é um treino também, né? Porque eu lembro que a primeira vez que eu ouvi sobre autorresponsabilidade, eu tinha... Faz uns 10 anos atrás. Eu tinha passado por um namoro muito ruim, e aí ele tinha me traído muito, enfim, um rolo, né? Daqueles bem ruim. Aí eu tava culpando ele, tipo, nossa, porque ele fez isso comigo, bem vítima. A gente tem até um tom, né? Quando a gente entra no arquétipo da vítima. Nossa, mas a minha vida, ai, que vida sofrida, meu marido, nossa, não me apoia, e a minha mãe é uma megera, sabe? Quando você entrar nisso, você já sacode e sai, porque vítima não faz dinheiro, vítima não tem vida boa, vítima sofre. Ganha um colinho aqui, um colinho ali, mas não vai pra frente, não. Exatamente. Então, eu tava nessa da vítima, né? Com certeza ia atrair esse tipo de relacionamento. Porque eu precisava ter pano pra manga pra fazer de vítima, né? Precisa ter história, a vítima precisa sofrer. Então, ela vai atrair situações na vida que façam ela sofrer pra ela fazer mais ainda de vítima. Exatamente. Você sempre vai atrair mais daquilo que tem em você. Isso. Então... Aí ela falou assim pra mim, olha, não foi ele que fez isso com você, porque ele não te amarrou, né? Não te obrigou, tipo, olha, com a faca você vai namorar comigo até eu te trair 300 vezes. Não teve nada disso. Então, ela me mostrando o poder da autorresponsabilidade. Na época eu fiquei brava com ela, passou um tempo, eu falei... Meu Deus, não foi ele que fez isso. E se eu acreditasse até hoje que foi ele que fez aquilo, eu continuaria atraindo pessoas pra minha vida que me traíssem. E que eu ia ficar na relação ainda culpando ele. Só que quem tava me colocando lá? Eu. Então, toda situação ruim que você tiver na sua vida, olha pro lado, vê se tem alguma faca
Não, você tá se deixando A lá. culpa é totalmente sua. Não, tipo, Por mais a que gente doa, sim, é sua. dói, né? Eu fiquei com Dói a raiva gente da escutar- minha amiga. A gente dói escutar isso, né? Que, tipo, a culpa é sua. Igual eu escutei um podcast do Flávio Augusto esses dias e ele tava falando que muita gente tá num cenário ruim na empresa e culpa é por causa do governo, é porque tá em crise. Ele, gente, mas o governo, ele sempre foi o mesmo. Sempre foi esse cenário, sempre esteve ruim. Em que ano que você olhou pro Brasil e falou assim, não, esse ano tá top? Nunca! Sempre teve alguma coisa ruim. Mas em todos os anos eu cresci. Então, se a sua empresa fracassou em algum governo, a culpa não é do governo, a culpa é sua, que foi negligente em alguma coisa, que não estudou, que não fez por onde. Porque se eu cresci, se alguém que tá no mesmo segmento que você tá crescendo, tá evoluindo e você não, a culpa é sua. E é muito mais fácil você colocar a responsabilidade em você, em vez de pôr a culpa no governo. Eu vejo muitos empresários falando, porque esse ano tá muito ruim, ano que vem vai ser pior, não sei o quê. E vai ser mesmo, com essa mentalidade que você já tá acreditando que o negócio vai dar ruim, então realmente vai dar, porque a culpa é sua de estar pensando assim. Então, eu comecei a me corrigir nesses pensamentos também. Então, assim, independente do governo que vir, eu vou fazer o meu. A culpa nunca vai ser do governo, porque eu estou fazendo o meu melhor, tô me dedicando, eu tô estudando, eu tô aqui fazendo o meu podcast, tô gravando as minhas lives, eu tô correndo de um lado e pro outro, então eu não tô parada esperando o governo me dar uma esmolinha, então as coisas vão fluir pra mim. Agora, se você começar a falar, ai meu Deus, o governo não sei o quê, vai dar ruim mesmo, né? Sim. Porque você tá pondo a responsabilidade de outra pessoa. E não cabe ao outro mudar, cabe a gente mudar, né? Isso. Então, né, e um dos pilares do sucesso e da mentalidade de prosperidade é isso, a autorresponsabilidade. Porque aí você vai começar a olhar pra sua vida, tipo, a minha vida financeira tá ruim, minha vida profissional tá ruim, a minha saúde tá ruim, tô sem energia e disposição. Então se né, todas as áreas da minha vida são minha responsabilidade, o que eu posso agir agora, fazer uma ação diferente em cada uma dessas áreas? Então eu posso ver todos os podcasts da Amanda, posso pesquisar essas pessoas que elas trouxeram aqui, posso começar a agradecer mais, a falar coisas melhores intencionalmente no meu dia a dia, posso fazer um exercício, posso falar com alguém que eu ainda não falei, né, das pessoas que eu conheço para tentar vender, para buscar vender, vai vendo uma ação em cada área que você pode fazer, porque aí você agindo, você tá mostrando pra vida, tô me responsabilizando e tô buscando mudança, né, a gente precisa contar pra vida o que a gente quer também, porque ficar reclamando, você tá contando pra ela que você não quer mudar. Se você Exatamente. se responsabilizar, já perceber o que eu posso fazer nessa área da minha vida pra ela melhorar, e fizer, você está comunicando uma postura diferente, né? Para as pessoas, para você mesmo e para a vida. Olha, estou na postura da mentalidade de prosperidade. Por que é prosperidade? É crescimento, é expansão. Então, por exemplo, se você vendeu R$10 hoje, vendeu R$10 amanhã, você está prosperando, né? Claro que em cada nível da escada que a gente prospera dentro desse nível. Então para Amanda, ela faz centenas de vendas, mas para você, se você fizer 1, 2 por semana, né? 3, 4, vai crescendo. Essa semana eu fiz 1, esse mês eu fiz 1 por semana. Mês que vem, meu objetivo é fazer 2 por semana. Eu comecei justamente assim. E é importante a gente colocar as metas pra gente ver essa evolução. Quando eu comecei, a minha meta era fazer uma venda por dia. Depois que eu comecei a já ter uma frequência de fazer uma venda por dia, aí era fazer 3 vendas por dia. Aí depois 10 vendas por dia. E depois eu saí da quantidade de vendas para valor em dinheiro, né? Então eu queria vender R$1.000 por dia, né? Aí por mês. Eu quero vender 10 mil no mês. Então eu passei por todas essas fases e você vai vendo a sua evolução. Então, hoje as metas que eu coloco hoje para minha empresa, se eu for olhar para minha primeira meta, olha como eu evoluí, né? Mas é importante entender que você vai passar por esse processo também, né? O que eu sempre falo, a única coisa que nasce grande é o filhote de baleia, a não ser que você seja herdeiro de alguma coisa, você vai ter que começar pequenininho, mesmo que você comece às vezes com recurso, você vai começar pequeno, você não tem cliente, né? Então, até para as minhas vendedoras lá, a gente coloca a vendedora nova lá na empresa, a empresa ela já existe há muito tempo, já tem carteira, mas a vendedora é nova, então eu falo para ela, minha filha, não adianta você querer começar aqui vendendo igual a vendedora que tá comigo aqui há 5 anos. Você não vai vender igual ela, você tá começando agora, então entenda que você vai passar pelo processo e é necessário ter esse processo, porque o tanto que é gostoso você ver a sua evolução e você olhar para trás e falar, poxa,
olha tudo isso que eu fiz, que legal. Que eu sinto muito orgulho da trajetória que eu tive. E eu sinto muito orgulho de chegar aqui hoje e falar assim, Vanessa, eu comecei com R$ 100. E olha o tanto que eu vendo hoje, olha que legal. É muito gratificante. Agora você já começar querendo cortar tudo isso, ai, que graça que tem. Já chega, toma aqui a venda pra você ganhar de presente. Tipo, na hora é legal, ai, que massa. Mas depois, tipo, que sentido que teve? Né? Perde esse sentido. Então, passar pelo processo, ele é muito gostoso também. Entender isso é muito importante também, né? Porque o processo, ele... Por que é importante, né? Porque ele te tornou quem você é hoje. Então, você hoje é uma pessoa mais dedicada, disciplinada, responsável, é uma pessoa mais forte, resiliente, porque você passou pelo processo de levar todos os nãos nas vendas que você levou, de pegar um empréstimo, de ser corajosa para pegar o empréstimo. Então, todas essas experiências te fizeram mudar a sua mentalidade, seu estado emocional, entende? Te construíram a Amanda que você é hoje. Porque não é só sua conta bancária que tá diferente, é você. Então, se a gente ganha pronto, não teve essa transformação interna para construir, né? Então, também não tem esse valor todo que a gente dá, porque dinheiro é maravilhoso, mas se construir, né, alguém melhor, olhar para trás e ver toda a sua evolução, isso não tem preço, né? Não tem dinheiro que paga, porque é você vendo o que você fez de produtivo, de bom, né, de valioso com a sua vida. O dinheiro, ele resolve muita coisa na nossa vida, mas ele não é tudo. Tanto que tem muita gente que fica milionária aí. Eu vou dar o exemplo aqui do Whindersson Nunes, porque tá na internet, todo mundo vê. Podre de rico e com depressão. Então, quer dizer o quê? Que o dinheiro, ele não significa nada. Ele vai resolver para quem tá passando aí dificuldade. O dinheiro resolve boa parte dos problemas, mas ele não resolve tudo. Então, entender que esse processo é o que torna mais gratificante, porque você vai ganhar o dinheiro, mas o mais importante é a pessoa que você se tornou. Então eu vi esses dias, uma pessoa fez um post no Instagram falando mais ou menos sobre isso, aí eu vi um comentário da pessoa, a gente precisa parar de romantizar a dificuldade. Mas não é romantizar a dificuldade, é entender que esse processo forja a pessoa que a gente é. E é muito gostoso a gente ver isso depois. Na hora que a gente tá passando pelo perrengue é uma bosta, realmente. Mas depois que a gente passa, que a gente olha pra trás, a gente entende o motivo de ter passado por aquilo, né? Então, é gostoso essa evolução, sim. Também é porque tudo muda no perrengue também da historinha que você conta do perrengue, né? Tipo, claro que não vai ficar contexto. Ótimo, maravilhoso, nenhum desconforto. Mas você pode aumentar o seu desconforto se você contar a narrativa da vítima, de olha o tanto que a vida me detesta. Procura aprender o que a vida tá te mostrando naquele ponto. Então aqui a vida tá me mostrando que eu preciso fazer mudanças para crescer. Aqui a vida tá me mostrando que eu preciso me responsabilizar para alcançar o que eu quero. Aqui a vida tá me ensinando que eu sou forte para passar por situações difíceis. E a vida, ela vai ensinando, né? A dor também ensina. E todo erro é aprendizado. E quando você começa a olhar com essa cabeça de eu tô aprendendo, em vez de, meu Deus, olha o que tá acontecendo. A visão muda e você cresce com isso. Porque a vítima, igual a gente falou, a vítima ela não chega em lugar nenhum. Ela vai só afundando. Né? Na CMT eles até usam um termo que é frequência. Então, você tem a frequência que você tá e você tem infinitas possibilidades de frequência para baixo, infinitas possibilidades de frequência para cima. Cabe a você encaixar sua mentalidade ou para subir de frequência, ou se você for decidir ser vítima e ficar, né, com pensamentos negativos, você também tem infinitas possibilidades de frequências para baixo. Então, a vítima, ela sempre vai ter esse papel de ir descendo, porque ela fica lamentando, e pensamento negativo, e alimentando coisas que não devia, e vai só se afundando dentro do buraco. Até eles falam lá que não existe fundo do poço, porque sempre dá pra cavar mais. Sempre dá pra ir pra mais pra baixo. E é importante lembrar que se a gente cava pra baixo, depois a gente vai ter que se levantar nesse fundo do poço, né? Então tá ruim, mas se eu cavar mais vai ficar pior. Quem vai ter que me tirar de lá? Sou eu. Porque outra coisa que não vai acontecer é que ninguém vai salvar a gente, né? A gente é que vai se salvar. Protagonista que se salva, príncipe encantado que salva a gente, é mentira, não vai ter. É só historinha da Disney só mesmo. História da Disney. Então, ninguém vai chegar e vai te dar todo o dinheiro do mundo aí na sua casa, né? Não, isso não acontece, né? Tipo, essa história de, vou esperar a Mega Sena, vou esperar. Vai morrer não viva de espera, né?
haja na construção do que você quer. Que seja o agir hoje estudar, então, me preparar para juntando aqui um dinheiro, ou então pegando um empréstimo, dividindo no cartão para fazer uma compra na Cosméticos Bill. Oh, meu Cosméticos Bill. Gente, eu sou ótima pra falar cosméticos, é uma beleza. Eu ainda pensei, não acredito que eu vou lá no podcast, vou errar. Cosméticos. É cosméticos? Cosméticos Bill. Enfim, então se prepare, se organize para fazer, né, uma ação, para fazer uma compra, para fazer um exercício, se planeje, tenha um plano de ação para a sua prosperidade, porque ter um objetivo claro também faz parte de construir a sua mentalidade, né? Até GPS precisa do local de chegada, gente. Imagina nós seres humanos, né? Para crescer na vida. Se até GPS é onde você está para onde você quer ir. Então, faça esse desenho. Onde eu estou? Aonde eu quero chegar? Qual que é o caminho? O que eu posso agir aqui? Um plano de ação do lugar A para o lugar B. O lugar A é onde você tá, qual que é a sua situação hoje, tô solteiro, tantos anos, minha renda mensal, ou o que eu tô devendo. Faz um levantamento do estado atual, faz um levantamento do seu estado desejado, que é a realidade, o cenário uau, né? Então eu gostaria de viver, fazer 3 mil por mês no final do ano que vem com vendas, gostaria de fazer 10 mil, enfim, do lugar que você tá, qual é o crescimento possível, né? Não tipo, quero fazer 1 milhão ano que vem, não faço... Não, né? Porque nem você vai acreditar, e se você não acredita, a coisa não vai. Isso. Então precisa ser uma coisa possível. Então, se você falar... a gente fala assim que a mentalidade tem poder, que você consegue materializar o seu pensamento, aí as pessoas, então eu vou pensar aqui que eu vou ganhar 1 milhão amanhã e vai acontecer. Não é bem assim. Porque precisa de um esforço junto com a mentalidade ali. Você pensar que você vai ganhar 1 milhão amanhã sem fazer esforço nenhum, não vai acontecer mesmo. Então, você já colocar uma coisa possível, tipo, na Cosméticos Bill, o investimento é R$300. Então, eu preciso de R$3.000 garantidos aqui todo mês. Com investimento de R$300, você consegue fazer ali... 300, você vai fazer uns R$700, mais ou menos. Então, com R$700 ali no primeiro mês, eu consigo fazer ali em uma semana, eu já consigo vender. Pego aqueles R$700, não vou gastar ele, vou reinvestir. Os R$700, eu transformo ele em 1.400, 1.500. Os 1.500, eu vendo ele ali em uma semana e meia. Invisto os 1.500 que eu fiz, já me retorna ali os 3.000. Então, em um mês, eu fazendo esse jogo de compro, vendo, eu consigo levantar os 3.000. Mas aí eu criei um plano de ação. Eu tenho uma meta para ser atingida, né? O que eu vou fazer, e eu já tenho toda a estrutura. Então, eu acredito que eu sou capaz. Eu tenho o plano feito, eu tô executando, eu tô fazendo. Impossível não dar certo. Só que eu vejo que a maioria das pessoas que entram em contato comigo, elas falam, Amanda, eu queria muito comprar, mas eu tô com medo de não vender. E é justamente essa mentalidade que sabota. Porque antes de dar errado, eu já acho que vai dar. Uhum. Então, a crença de acreditar que vai dar errado já me leva pro caminho do erro. Porque tudo aquilo que a gente pensa se torna realidade. Então, eu já tô pensando que vai dar errado, a minha realidade é o quê? O espelho do meu pensamento. Então, deu errado. E por que às vezes ela tá com medo? Porque ela não acredita que ela é capaz de vender. Não é que o seu produto não vende. Porque se você conseguiu, suas clientes conseguem. Então, se você tá com medo, né, de não dar certo uma coisa que dá certo para outras pessoas, quer dizer que olha para você e pergunta para você por que você acha que você não consegue. Porque da onde que veio esse medo de você não ser capaz, de você não ser o suficiente, de você não ser a pessoa que realiza, né? Então, olha para a identidade, mais uma vez a raiz, a mentalidade, o que você acredita sobre você. E busca acreditar coisas novas, do tipo assim, eu vou fazer acontecer, eu vou pedir ajuda, eu vou estudar, mas eu vou pegar e eu vou fazer diferente agora. E acreditar, né? A primeira pessoa que tem que acreditar que vai dar certo é você. Se você não acreditar, quem mais vai acreditar em você se não é você mesma, né? Então, acreditar é, sim, ponto principal, é a cerejinha do bolo. Então, conta pra ela como é que você passou a acreditar mais em você, né? Então, eu comecei a acreditar mais em mim. A primeira chave que virou foi lendo o livro do Poder do Subconsciente. Então, isso me despertou... Foi vários gatilhos que despertou em mim para querer estudar mais sobre mentalidade.
que a primeira vez que eu li, eu pensei isso, gente, papo de doido, será que isso existe mesmo? Eu acho que é papo de coach, a gente sempre fica com essa, né? Eu vejo muita gente falar isso. E eu pensei isso também, mas é na nossa ignorância. A ignorância que eu falo no sentido de não ter o conhecimento. Então, eu estava ignorante nesse assunto naquele momento. Então, eu comecei a me interessar por mais disso. Então, eu comecei a seguir Paulo Vieira, comecei a seguir pessoas que falavam muito desse assunto, a Amanda e o Cadu, que são do CMT, comecei a acompanhar eles também, sempre vendo muito sobre esses conteúdos. E quando eu comecei a acompanhar a Amanda e o Cadu, que são os criadores do CIMT, que é um curso que eu faço, eu já postei sobre ele também, eles começaram a mostrar a realidade deles e como eles estavam construindo a vida que eles gostariam a partir de pensamentos e executar o plano de ação. Então, eu comecei a fazer isso. Eu nunca tinha comprado o curso dele, eu comprei depois que eu tive condições, né? Mas quando eu comecei a aplicar isso na minha vida, eu não tinha condição de comprar curso, nem nada. Então, era só através da internet e lendo os livros. Teve época da minha vida que eu não tinha dinheiro nem de comprar o livro. Então, eu lia os books, escutava o áudio no YouTube. Então, esses estudos me levaram para esse caminho, essa virada de chave. E tudo isso foi uma construção, não foi rápido também, né? Deve ter uns 2 anos que eu tô, e eu ainda sinto que eu preciso aprender muito sobre isso. Eu sei que ainda tem muita coisa para mudar, mas uma coisa que fez muita diferença para mim é ter metas. Então, a primeira coisa que foi, assim, primordial, porque quando você falou, né, até o GPS precisa ter um caminho. Então, eu não sabia o que eu queria vender por mês. Então, tanto faz quando eu vendi. Então, se eu vendia muito ou se eu vendia pouco, tá legal, porque eu não sei quanto que eu preciso vender. Então, eu comecei a ter metas. E não só ter metas, mas escrever aquelas metas. E tanto que isso hoje é um treinamento que a gente faz com os nossos vendedores. O nosso vendedor lá da Cosméticos Bio, ela precisa saber quanto que ela vende do mês, quanto que ela precisa vender por semana e quanto que ela precisa vender por dia. Então, todo dia ela senta na mesa dela e ela sabe quanto que ela precisa vender naquele dia. Então, ela só levanta dali na hora que ela bate a meta dela do dia. Às vezes, ela não vai conseguir bater, mas ela se esforçou para aquela meta ser atingida. Então, ela traça ali o plano de ação dela. Eu preciso entrar em contato com tantos clientes para me fazer essa conversão. Então, eu fazia isso também lá no início. Por isso que hoje eu consigo ensinar as minhas vendedoras a fazer, porque eu apliquei isso lá no início, né? Anotar, escrever, visualizar. A visualização, ela é muito poderosa também. A casa que eu moro hoje, ela foi visualizada por mim e pelo meu esposo por muito tempo. Então, a gente imprimiu, né, as fotinhas, a gente chama de quadro dos sonhos, né? Eu aprendi isso também. Não foi nem em curso, foi no YouTube. Eu vi as pessoas falando e falei, gente, vamos fazer? Que legal esse negócio, vamos colocar em prática. E no livro também fala sobre visualizar, né? Ele não fala do quadro dos sonhos, mas ele fala do poder da visualização. Então, eu imprimi as fotinhas e a casa que eu moro hoje, eu coloquei uma bem semelhante no quadro. Eu mudei pra ela esse ano. Tem 3 meses que eu tô morando nela. Uau, que incrível. Tá, gente, é possível. A Amanda aí, ó. É possível. Você se inspirem nela. Tudo que você quer fazer na sua vida é possível você realizar. Primeiro, você precisa acreditar. Segundo, você precisa traçar um plano de ação. E visualizar, escreva, pense nisso todos os dias. Eu pensava na minha casa todos os dias. O carro também que eu ando hoje, ele também tava no meu quadro dos sonhos. Agora já tá outro, porque a gente é assim, né? A gente realiza um sonho, a gente já almeja coisas maiores. E isso é muito bom. Então, o carro que eu tô andando hoje, ele também foi visualizado por muito tempo. E eu visualizava, eu fiz test drive nele, eu fui lá, eu não tinha nem condição de comprar ele, eu já tava lá fazendo o test drive. E eu aprendi isso também com mentores, de saber que você precisa sentir aquela realidade, né? Que você precisa escrever, que você precisa visualizar aquilo todos os dias e acreditar que é real. Acreditar que não é uma coisa tão distante de você, que você pode chegar lá. Porque hoje, se eu for olhar pra minha realidade e pensar, não, amanhã eu vou andar de Ferrari, nossa, tá muito distante. Então, eu já fico uma coisa assim. Mas, pô, daqui a alguns anos, se eu começar a traçar um plano de ação hoje, vai ser possível. O negócio é que, às vezes, a gente quer um negócio pra ontem, né? Uhum. Não é bem assim, é uma construção. Sim. Então, é possível de fazer. E anotem essas dicas, gente. Façam um quadro dos sonhos, visualizem todos os dias, escrevam. É muito importante fazer isso. E faz diferença, viu? Porque eu sou a prova viva de que funciona.
Sim, maravilhoso. Aí tem a parte do agir, né? Ah, fez o plano de ação, agora você age, porque ela, né, não esperou que as pessoas vendessem pra ela, ou que os clientes viessem bater na porta dela. Então, né, 80% é essa questão da mentalidade, mas precisa desses 20% da ação de execução de todo esse plano. Falo 80% porque o emocional, como eu falei, né, ele rege 95% das nossas decisões. Então, às vezes eu vou agir, mas eu vou, tipo, eu vou na pessoa mais alinhada, no qual, tipo assim, sei lá, eu vou vender na rua. Então, eu vou num salão que eu sei, onde tem pessoas que, nesse horário tá muito cheio. Então, eu vou, em vez de, um monte de salão que não tem ninguém, eu vou no salão mais cheio da cidade, no horário em que ele tá lotado. Então, às vezes, a ação mais inteligente é melhor do que um monte de ação sem direção, sem um pensamento crítico de qual que é a melhor ação para eu fazer. Tipo um vídeo no Instagram. Vou fazer 10 vídeos só do produto ou vou fazer um vídeo meu mostrando o produto e falando da ótima experiência que eu tive com esse produto. Qual que vai vender mais? O que eu tô falando da minha experiência. Gente, olha o meu cabelo, olha o que esse produto fez. Em vez de, olha só, gente, o produto, nem dentro da caixa, nem tira da caixa. Então, ação inteligente, né? Porque você economiza esforço. Exatamente. E você já sabe pra onde você tá indo, porque você fez essa parte emocional, você visualizou, você tem suas metas, você tem planejamento de ação. Tudo isso é a parte da mentalidade. Mas você agiu e executou de forma inteligente também. Então, com esse combo, você vai prosperar, e crescendo, subindo, lembra? Subiu o degrau, imagina o próximo degrau. E vai devagar subindo de degrau em degrau, né? Não precisa querer pular degraus, porque senão você vai ter ansiedade, porque senão você vai não acreditar que é possível chegar lá no outro, e aí você vai atrasar o seu crescimento assim também. Então, seja plausível nas metas. Isso vai ajudar. Exatamente. Acreditar que você é capaz, ter a atitude correta é a chave que eu acho que mudando a pessoa deslancha, né? E o quadro dos sonhos demorou quanto tempo para você realizar? Teve metas lá que demorou um pouquinho, mas teve umas que foram bem rápidas. Tipo, a casa demorou um pouquinho, mas, tipo, eu coloquei lá a meta de faturamento. A meta de faturamento, ela veio muito rápido. O carro também, quando eu coloquei lá, foram questões de meses, né? Mas dependendo, o carro que tá lá hoje, eu sei que ele vai demorar um pouquinho mais, porque o valor do carro que eu pus lá hoje, o meu carro dos sonhos, ele já é um valor, assim, né, só pra exemplificar aqui, eu coloquei um carro, uma Porsche, que custa 800, quase um milhão de reais. Então, pra minha realidade hoje, vai demorar um pouquinho. Mas o carro que eu coloquei lá, foi 5 meses eu consegui comprar. E a sua mentalidade em relação à Porsche, né? Já pra elas terem essa referência, porque a Porsche pra você, vamos dizer que tá igual o carro zero pra elas, né? Então, como que você lida com isso? Tipo, não, então tá tudo bem, quando vier, veio, mas eu vou em direção a isso. Como que é a sua mentalidade sobre isso, já pra elas modelarem? Então, hoje a Porsche, pra mim, ela é o meu carro dos sonhos, mas é uma coisa que eu sei que pode esperar. Eu tenho outras prioridades na frente, mas é uma coisa que eu sei que vai acontecer. Então, eu imagino que aconteça daqui 1, 2 anos. Tô, assim, sendo muito, né, muito otimista, porque eu tenho sonhos que eu quero realizar na frente. Então, até quando eu coloco os meus sonhos na listinha, que eu faço lista também de sonhos que eu quero realizar. Então, tipo, a Porsche, ela tá lá em 15º, porque tem outro... Eu tenho muitos sonhos, gente. Maravilhoso. Então, ele não tá em prioridade. Mas é uma coisa que eu sei que vai acontecer, porque é uma coisa que eu quero. E quando a gente quer verdadeiramente, né, as coisas... O universo, ele conspira para aquilo acontecer. Então, hoje o meu único empecilho é o financeiro. Então, como eu sei que é o único empecilho financeiro, eu vou trabalhar para isso. Então, tanto que as outras metas que eu tenho na frente são com relação à empresa, e a empresa crescendo vai me trazer um retorno financeiro para isso também. E a Porsche, ela vai acontecer em algum momento. Mas eu acho que a grande trava da maioria das pessoas é, tipo, eu quero tal carro. Mas tal carro eu não dou conta de pagar, a parcela fica muito cara. Então tanto faz. Aí, tipo, é o sonho que vira... ilusão, que nunca vai sair do papel, porque não tem um plano, já acredita que não vai ser capaz de aí, eu quero o carro, eu até tenho condições de pagar a parcela, mas, o IPVA eu não dou conta de pagar, então, deixa esse carro pra lá. E as pessoas não buscam, não vão em direção àquilo, ou não
igual eu tenho esse sonho, mas eu tenho planos pra chegar até ele. E são objetivos que tá no caminho. Então, é um processo que ele vai chegar em algum momento. Sim, analisando, né, vamos modelar a Amanda, porque a modelagem é uma técnica da PNL que a gente utiliza. A gente vê as pessoas que conseguiram, né, o que a gente deseja, ou coisas semelhantes, né, não é porque você não quer a Porsche, mas, sei lá, você quer um outro carro que custa 800 mil. Você pode perceber que ela tem ambição, ela se permite ter ambição. Porque tem muita gente que trava na ambição já, sabe? É uma crença de que ambição ruim, e ganância são a mesma coisa. Não, ambição é você querer o melhor pra você, você querer coisas grandes, é você sonhar alto, né? Uhum. A ganância é você querer passar por cima das pessoas pra conseguir. Então, a ambição, você cresce sendo honesto, digno, sendo uma boa pessoa. A ganância, aí você passa algumas pessoas pra trás, você pode roubar e tal, né? Então, é diferente. Ambição, ela não tira nenhum dos seus valores, nem mexe na sua integridade. Então, treine isso. Conte pra sua mente que tem ambição, desejar, querer alto, nem paga nada, entendeu? Se você não tá conseguindo nem fazer a parte de graça, que é querer muito, querer alto, sonhar, fazer suas listas, visualizar o que você quer. Gente, essa parte é gratuita, né? Pode fazer. Então, esse é o primeiro ponto. Aí você tem a ambição e você já tá agindo na sua ambição, que é desenhando o que você quer, fazendo o quadro dos sonhos, visualizando, fazendo, né, meditações, visualizando esse futuro, fazendo as listas, se imaginando lá, se sentindo lá, indo lá fazer o test drive no carro, não paga também. Então, tudo isso vai criando, né? A pessoa não se acha merecedora, ela fala, não vou lá, porque eu não tenho condição de comprar. Mas quando você sente que você é capaz, e você vai lá, faz o test drive, como se realmente você fosse comprar, aparecem as oportunidades. Igual o carro que eu tô hoje, na época que eu fiz o test drive nele, eu também não tinha condição de comprar ele. Mas é um carro de 180 mil. Então, hoje, pra minha realidade... antes, pra minha realidade, não era um carro que eu daria conta de comprar. Mas as coisas, elas foram acontecendo, tipo mágica mesmo. Elas foram colaborando, o universo conspirou ao meu favor para que aquilo acontecesse. Então, às vezes você acha que é impossível, mas vai acontecer alguma coisa, vai aparecer uma oportunidade, alguma coisa vai dar certo ali para que aquilo aconteça. Mas se você não acreditar, o universo não vai entender que você quer aquilo realmente, ele não vai te trazer aquela oportunidade. Então, aparecem pessoas, aparecem situações, aparecem coisas e é o universo, a gente até tem o termo que fala que o universo ele é um esforço colaborativo. Então, até tem o exemplo do carro. Você pensou num carro, você começa a ver ele em todos os lugares. Uhum. Porque você começa a atrair mais daquilo, né? Você começa a perceber mais aquilo. E isso é pra tudo na vida. Então, tudo que você percebe vai aparecendo mais pra você. Então, você acreditando que você é capaz, você querendo verdadeiramente, porque querer verdadeiramente é muito diferente de só querer, porque querer todo mundo quer. Mas você quer realmente, você tá disposto a pagar o preço para aquilo? Quando eu falo de pagar o preço, não é pagar o preço em dinheiro, é pagar o preço de realmente executar aquilo que precisa ser executado. Porque no meu caso era trabalhar mais, fazer mais, né? Igual tá aqui hoje, faz parte do meu trabalho. Tem gente que não tá disposto a fazer isso, tem gente que não tá disposto a fazer a live, de pôr a cara no Instagram. Então você tá disposto, porque isso tá no seu plano, no seu projeto ali para alcançar aquele sonho. Então você precisa ter o sonho, traçar o plano e estar disposto a realizar aquele plano. E as coisas, elas vão conspirar para dar certo. Isso, então você tá falando aí que você pagou o preço, né, dos seus sonhos. Sim. Porque você vai para Goiânia quantas vezes forem necessárias para fazer as lives, né? Você coloca 7 anos colocando a cara lá no Instagram com constância, com vergonha, passou por cima da vergonha, entendeu? Venceu a vergonha, mostrando pra ela que ela é adulta e ela faz o que ela precisa fazer pra alcançar os sonhos dela. Então, 7 anos, né? Tipo, não é, ela... O universo, prefere a Amanda. Gente, não é isso. Ela se dedicou muito tempo, né? E mostrou esse tempo todo que ela estava disposta a pagar o preço dos sonhos dela. Isso também foi trazendo para ela mais confiança. Então, quando você vai agindo e superando seus medos, né? E agindo com coragem, porque coragem não é falta de medo. Coragem é vencer o medo. Ele veio, você vai e vence esse. Amanhã ele vai vir de novo, você vence ele mais um pouquinho. Você tá se mostrando que você é corajosa. Então, ela mostrou pro universo que ela se tornou uma pessoa corajosa, uma pessoa dedicada, uma pessoa constante naquilo que ela faz. E aí ela tá colhendo os frutos, né? Então, que ela está plantando há 7 anos. Por isso que, foi rápido depois que você fez o quadro dos sonhos, né? Mas desde que você começou a plantar, né?
fazem muitos anos. Então, Sim. eu vejo que é isso, é construção de muito tempo, que aí quando começa a colher, parece que foi rápido, né? Ah, Sim. você fez o quadro dos sonhos porque você já estava ligado, que você já estava em um estado de... tipo, tô pronta para receber já, né? Sim. Plantei bastante. Um sonho que demorou muito a acontecer, eu sempre tive o sonho de conhecer a neve. Realizei esse sonho esse ano. E é um sonho que estava no meu quadro dos sonhos há 3, 4 anos. Mas é um sonho de criança, né? Desde quando eu era pequena, que eu via os filmes, eu queria muito aquilo. Mas quando eu resolvi fazer o quadro dos sonhos, o meu primeiro sonho que eu coloquei lá foi a fotinha da neve. Demorou quase 3 anos para mim realizar esse sonho. Mas é a questão de a gente entender do processo, saber o que precisa ser feito. Né? E não adiantava eu querer realizar ele há 3 anos atrás sem ter a condição que eu tenho hoje. Então foi um processo e uma coisa que eu consegui realizar também que me deixou muito feliz. E esse entendimento e acreditar que você é capaz e você vai conseguir realizar. O quadro dos sonhos, ele te ajuda a visualizar aquilo todos os dias. E quando você visualiza todos os dias, você acaba atraindo mais, né? Porque você tá pensando mais naquilo. Tudo que a gente pensa mais, a gente atrai mais. Tenho para mostrar, né, gente? Porque muitas coisas já são comprovadas pela neurociência, né? Então, essa questão, por exemplo, quando você coloca algo nas suas visualizações, né, o quadro dos sonhos, você tá colocando foco em algo. E a sua mente vai procurar aquilo que você coloca foco. Então, ela vai... Parece o algoritmo do Instagram. Você pesquisa, sei lá, uma aliança de noivado, aí o Instagram começa a te mandar mais. A sua mente funciona mais ou menos assim. Então, ela vai buscar, como os carros que a Amanda falou, que chama viés de confirmação. Ela vai confirmar aquilo que está em foco. Então, ela vai procurar sempre na sua memória coisas semelhantes àquilo. Tanto dentro de você quanto fora. Então, por exemplo, aí no seu espaço, procura as coisas azuis. Ela vai em busca das azuis, ela não vai em busca das vermelhas. Então, por isso que é muito importante ter claro o que você quer, porque a sua mente vai procurar mais disso. E aí, o como, você pode, em vez de falar, não tem jeito, você pode fazer perguntas abertas para sua mente trabalhar nisso. Então, vou fazer ela procurar soluções. Em vez de falar assim, não tem jeito, fala assim, como eu posso fazer R$3.000 esse mês? Não responde. Nem precisa anotar naquela hora. E começa a se perguntar. Coloca sua mente para trabalhar. Ela vai ter uma ideia. Vai lá e anota. Já tem essas ideias. E aí os comos vão aparecendo. Não se apega neles. Faz a sua parte dentro do que você anotou, o que é possível para você. Mas como a Amanda disse, o universo pode trazer outras formas. Então ele pode trazer um presente. Eu ganhei esse presente. Esse presente, sei lá, vale R$300. Então as oportunidades do universo, não necessariamente elas vêm naquela lista dos comos que você acessou. Mas a sua mente começa a procurar e a magnetizar isso, né? Do tipo, essas informações. Então, uma pessoa vem e traz uma informação, vem um vídeo do Instagram, você pode falar alto, porque o algoritmo pode te ajudar. Ajuda mesmo. Como fazer isso acontecer? E ele vai trazer, tipo, não tem emprego, aí procura um emprego lá pelo Instagram, começa a vir vagas de emprego, né? Então, coloque em foco aquilo que você deseja. A clareza do que você deseja também é muito importante. É um ponto da mentalidade muito importante para realizar, né, os sonhos. Sim, com certeza. Eu acho que é um dos pontos principais, né, para a gente conseguir realizar aquilo que a gente quer. Então, acredito que é isso. Sim. E olha só, Vanessa, já tem mais de 1 hora o nosso papo. O papo é tão gostoso, o tempo passa tão rápido, né? Passa muito rápido. 1 hora passa voando. E espero que vocês tenham gostado desse papo, gente, porque pra mim foi maravilhoso. E pra gente encerrar, eu queria que você deixasse alguma dica pro pessoal. Apenas uma dica sobre mentalidade, que pode transformar qualquer pessoa em alguém capaz de prosperar. Você quer que eu reformule a pergunta? Fica um pouco confuso, porque eu acabei trocando um pouco as palavras. Então, eu queria que você deixasse uma dica. Apenas uma dica para uma mudança de mentalidade, para transformar alguém em uma pessoa capaz de prosperar. Entendi. Vou dar uma dica prática. Então, é um exercício que eu gosto muito de fazer e ele é comprovado cientificamente, a eficácia dele e para prosperidade, mas também no sentido do contentamento. E tem até um livro da Harvard que diz que o jeito Harvard de ser feliz. Pode gravar de novo essa parte? Porque fugiu o nome do livro. Posso responder de novo? A gente pode fazer isso? Eles cortam? Não. Vai ficar estando dinheiro na gravação. Não, mas não tem problema não. Eu acho que dá pra cortar, mas se não der...
E vocês fazem de conta que não aconteceu nada e a gente vai de novo. Então, é melhor, né? Faz a pergunta de novo que eu vou responder de novo. Então, deixa eu perguntar aqui de novo. Vai ter que gravar desde o começo. Dessa pergunta. Não, desde o começo. Deus que me livre. Não, então você corta agora. Deus que me livre. Vou fazer a pergunta agora de eu fiquei novo. nervosa se eu tiver que fazer tudo isso depois do... A criança está Não, segura, ele você tá não vai enchendo o morrer saco. com esse erro, tá tudo bem. Pode fazer a pergunta. Eu vou fazer a pergunta de novo. Tá. Se você pudesse deixar apenas uma mudança de mentalidade que pode transformar qualquer pessoa em alguém capaz de prosperar, qual seria? Então, vou trazer uma dica que ela é comprovada cientificamente, que é trabalhar o poder da gratidão. Mesmo que você esteja em uma situação difícil, busque os motivos para agradecer. E aí, como é para prosperar, você pode buscar o que na sua vida te faz se sentir próspera e abundante. E aí tem uma estrutura na qual você escreve, que é assim: eu sou feliz e grata, porque isso já ancora em você essa identidade de ser feliz, que isso atrai prosperidade, né? Uma das emoções mais de vibração mais elevadas, a gratidão também. Então, eu sou feliz e grata porque eu tenho centenas de roupas para vestir, ou porque eu tenho dezenas, ou porque eu tenho 3 roupas para vestir, né? Você tem roupas para vestir, então agradeça, perceba a quantidade. Nossa, tem mais roupas para vestir do que realmente é necessário para um ser humano, que, né, é uma. Então, eu tenho cobertas para cobrir, eu tenho alimentos. Nossa, hoje eu tenho para comer, olha quanto de comida que eu tenho para comer. Tem verduras, carne, arroz, feijão. Eu tenho arroz, feijão, verdura e ovo. Eu tenho a minha família. Olha que bênção que é ter uma família, né? A gente ama tanto a nossa família, isso não é um motivo para agradecer, celebrar e se sentir próspero, rico, né, abençoado. Então, então eu sou feliz e grata porque eu tenho uma família abençoada e eu me sinto muito, muito, muito abençoado por ter ela. Eu sou feliz e grata porque eu tenho saúde. Gente, a saúde, milionários trocariam seus milhões por saúde. A gente pode ter saúde, milhões e tudo que a gente quiser, né? Não precisa trocar nada, não. Mas é pra você ver o valor da sua saúde. Então, eu sou feliz e grato porque eu tenho saúde, porque meu pulmão funciona. Começa a agradecer. Vai agradecendo. Ao acordar, ao dormir. Isso vai mudar a sua vibração, vai colocar a sua mente para procurar mais motivos para agradecer. No meio dessas frases de afirmação, de gratidão, do que você já tem, você pode agradecer no presente também coisas que você quer ter. Por exemplo, eu sou feliz e grato porque eu faço 10 mil reais por vendas, com vendas por mês. Eu sou feliz e grata porque eu tenho um corpo musculoso e forte porque eu treino todos os dias. Então, você pode, além de já agradecer o que você tem, atrair mais do que você deseja a partir desse exercício. E é um exercício poderoso. Eu aprendi esse exercício tem pouco tempo. E, inclusive, foi no Método CIS. O Paulo Vieira ensina a gente a fazer o caderno da gratidão. Então, eu comecei a fazer o caderno da gratidão e esse exercício ele é muito legal porque ele te faz pensar. Às vezes, os primeiros dias são fáceis. Você vai escrever ali 5 motivos por dia. Os primeiros dias, eu sou feliz pela minha vida, pelo meu... Então, você vai conseguindo listar. Mas chega um ponto que você já colocou tudo que você já... Imagina, as coisas mais fáceis. Então, você tem que trabalhar o seu cérebro para poder ver mais motivos. Então, você começa a buscar mais coisas pelo qual você é grato. Então, às vezes, tem dias que eu olho... eu sou grata por esse papel aqui, porque ele foi capaz de colocar aqui as informações que eu... Então, você é grato por tudo, né? Então, você fazer esse exercício te faz buscar por detalhes. Então, no meu caderno da gratidão já tem algumas páginas escritas, então às vezes eu coloco, eu sou grata pela minha unha. E que dia que você vai pensar, eu sou grato pela unha? A primeira coisa que você vai pensar é pela minha família, né? Pela respiração, pelo ar, pelo sol. Mas a unha, ela vai vir lá na quinta folha que você já tá escrevendo, depois de colocar tudo. Mas por que disso? Porque você vai começar a buscar só coisas boas, coisas pelo qual você é grato e coisas pelo qual você nem imagina. Igual a unha. Por que eu vou ser grata pela minha unha? Porque se não tivesse ela aqui... Você ia estar chateada, né? Ia estar se sentindo em falta. A mão não ia ficar bonita. E tem um motivo pra ela estar aqui também. Não vou saber te falar o motivo, mas ela não tá aqui à toa. Sim, mas agora você gosta dela aí, né? Porque, é tipo o rim.
A gente não agradece pelo rim, mas se dói o rim, ou se alguém tem um problema no rim, aquela pessoa vai entender o poder, né, e a graça, a bênção que é o rim, que é cada órgão do nosso corpo que tá aqui funcionando sozinho, sem a gente prestar atenção. Então, é a gente colocar foco nas bênçãos, do quanto o universo, na vida, do quanto ela é abundante, o quanto ela é próspera, e que a gente merece, porque a gente tem esse corpo saudável, porque a gente tem todas essas coisas que já estão na nossa vida. Então, se a gente tem isso, por que, né? Por que não mais? A gente pode ter mais. Exatamente, porque no nosso dia a dia a gente tende muito ir pra reclamação, né? De, alguma coisa deu errado, e a gente começa a reclamar. Às vezes a gente acorda mal-humorado, bate ali o pé na quininha do sofá e já começa a doer o dedo, você já começa a ir num looping de coisas negativas, de pensamentos negativos, e ali o seu dia já fica ruim. Então, quando você já começa o seu dia com pensamento positivo, agradecendo por alguma coisa, por mais, às vezes, insignificante que seja, mas buscar mais coisas pra agradecer em vez de ficar reclamando, mais coisas positivas irão vir pra nossa vida, né? E o que é comprovado cientificamente é que ele aumenta a nossa sensação de contentamento. Então, que ele é tipo, o caderno da gratidão, essa prática da gratidão, ela evita doenças como a depressão, por exemplo. Então, tô meio deprimido, meio chateado. Acredite, a sua mente deve estar com foco no negativo, porque além da neuroplasticidade, que é uma coisa boa da mente, a gente também tem uma coisa no cérebro que chama viés da negatividade. Então, naturalmente, ele foca no negativo. Você vai precisar fazer uma ação dedicada, inteligente, na direção ao contrário, porque você não quer negativo da sua vida, você quer positivo. Então, faça o caderno da gratidão para você melhorar a sua saúde mental, aumentar a sua mentalidade de prosperidade e ficar mais feliz, né? Sim, exatamente. O poder da gratidão, o poder das palavras, ele é muito real. E você, falando palavras positivas, você se sente feliz. E você começar a falar de palavras negativas também, você, automaticamente, você já sente o peso daquela palavra. É igual se eu começar a falar aqui, morte, né, e palavras, eu não gosto, já tirei tanto esse hábito que nem vem na minha cabeça, mas o poder da palavra vida. E quando você fala a palavra morte, você sente o poder, a negatividade da palavra morte, né? Então, a palavra também, aquilo que sai da nossa boca, interfere também na gente. Então, eu vejo também que às vezes a pessoa é muito viciada em ficar vendo notícia ruim, e aquela pessoa também segue vê a notícia ruim, aquela negatividade já passou pra ela, e ela tende a ver tudo ruim. Então, acaba que o dia dela vai ser ruim, ela começa a atrair coisas negativas pra vida dela. Então, tanto que é uma coisa que eu fiz pra mim também. Eu parei de seguir todas as páginas de notícias, porque se for pra ser notícia boa, ela vai chegar até mim. Se for notícia ruim, eu não quero saber. Então, porque isso influencia também. A palavra positiva, as notícias boas, tudo isso vai influenciar pra que a gente tenha, né, uma vida melhor, uma vida mais feliz. Sim. Também não assisto notícias ruins, busco ver coisas positivas, vídeos de criança pra deixar alegre, sabe? Preciso vender daqui a pouco. Vê uns vídeos de cachorrinho, fica feliz, sabe? Nesse estado, aí você vende, feliz da vida. Exatamente. E é isso, meu povo, já estamos com quase 1h30 de podcast, então vamos encerrando por aqui. Agradeço demais aí, Vanessa, por ter vindo, por ter tirado um tempinho pra mim compartilhar seu conhecimento aqui com o pessoal, que eu tenho certeza que esse papo foi muito enriquecedor pra todo mundo. Muito obrigada. Também agradeço muito, Amanda. Foi maravilhoso estar com você. Também aprendi muito com toda a sua experiência, com todo esse crescimento. Você é uma grande inspiração e parabéns pelo propósito, por estar auxiliando tantas pessoas, né, a prosperarem, a crescerem como pessoas e também na vida financeira. Obrigada, eu que agradeço. E é isso, meu povo. Muito obrigada pela companhia de vocês, por terem assistido até o final. Não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo o que você achou desse episódio e até o próximo Biocast.